doutor Eduardo Matos, do Ministério Público, que também está bastante preocupado com a questão dos paredões que transformam a cidade em estufa. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, o que é mais grave, se é o espaçamento, se é a altura, enfim. Então, esse questionamento que foi feito por duas pessoas aqui, de fato, não há uma limitação de gabarito no plano diretor. Tirando as paisagens notáveis, né, o que deve se preservar a visibilidade desses pontos, o resto da cidade não, para o resto da cidade o plano não prevê mais limitação de gabarito. Existe limitação de gabarito na zona de aproximação do aeroporto, certo? E deve ser respeitado porque é uma lei federal, e essa obviamente vai continuar vigorando, né, na zona de aproximação, tanto da aterrissagem como da decolagem das aeronaves. Bom, é o que eu coloquei, né? Copacabana é um exemplo ruim, muito ruim. Você vê que os prédios não são altos em demasia, especialmente na região atrás da praia, né? Naquela Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, enfim. Mas são colados. E o clima é extremamente desagradável, né? Fora os outros problemas decorrentes disso. Já a Barra da Tijuca você encontra prédios muito mais altos, mas devidamente afastados, arborizados, com paisagismo, com uma qualidade de vida muito melhor. A altura do prédio, é claro que demanda um pouco mais de infraestrutura do prédio, certo? E, obviamente, você vai ter mais famílias morando ali. Entretanto, se o coeficiente vai ser respeitado, então ele deverá ocupar uma área muito maior para poder levantar mais. Entendeu? Então, em definitiva, o que se interessa mesmo é o coeficiente. É o coeficiente que vai decidir quanto a densidade. Tá? Não só construtiva, como populacional, em última instância, de uma determinada zona. Certo? A questão da orla é discutível também. Aí já se falou aqui em outra audiência sobre o problema da sombra, né, do sombreamento da orla que Recife vive. Tem um exemplo contrário que seria o de João Pessoa. Então, é um assunto a se discutir também. Eu queria falar o seguinte, foi dito por Vera aqui, nossa colega arquiteta, que nas reuniões do Condurb, os anexos não foram apresentados. Eu não sei quem lhe passou essa informação, mas o fato é o seguinte, quando o plano voltou para o Executivo em final de 2007, houve umas discussões iniciais em 2008, e antes disso, já no início de 2008, os anexos foram adequados ao texto, porque, de fato, na revisão de 2005, os anexos não foram tocados. Então, houve incompatibilidades gritantes. Houve alterações no texto e não nos anexos. Então, a Secretaria de Planejamento, inclusive com auxílio de técnicos de outras secretarias e externos à Prefeitura, realizou a atualização dos anexos para compatibilizá-los com o texto. Esses novos anexos são os que foram para o Condurb e são os que estão sendo discutidos. Então, não houve nenhuma alteração pós-Condurb, nem no texto, nem nos anexos. Isso eu quero esclarecer. Então, é de conhecimento de todos os membros do Condurb, desde o início das discussões, no início de 2008, que esses anexos foram entregues, certo? E são os mesmos que estão aqui hoje sendo discutidos. Só mais uma questão, em relação à colocação do arquiteto Luiz Roberto, a questão do coeficiente único, primeiro que não foi a Prefeitura que impôs um coeficiente ou um plano, na verdade o plano resultou de um processo, certo? Em que participaram vários órgãos, instituições em 2005 e que depois foi analisado, avaliado e em parte mudado pelo Condurb em 2009. Então, não é uma proposta apenas do Executivo, ela é participativa, conforme o Estatuto da Cidade manda, certo? A questão do coeficiente único surgiu desse processo, na verdade, certo? Agora, existe a possibilidade, se eu não me engano, isso está previsto no Código de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, de se criar subzonas a partir de estudos técnicos que demonstrem a viabilidade de outros coeficientes dentro das macrozonas. Então, essa possibilidade existe, certo? E, por último, em relação à atualização cartográfica, em 2005, já esses mapas eram atuais, certo? Quando se iniciou o processo, e houve elementos de diagnóstico. De fato, não houve um diagnóstico formal, completo, como o de 95, mas, em compensação, tinha as informações atualizadas, que em 95 não se dispunha. A própria cartografia, por exemplo, que deu lugar a erros gravíssimos, que até hoje criam sérios problemas no licenciamento. Então, vou citar alguns exemplos.
de elementos de diagnóstico utilizados em 2005. Eu já mencionei alguns aqui. O mapa geoambiental, o cadastro georreferenciado, que permitiu conhecer o uso do solo e os coeficientes existentes, conforme o estudo que a ADEME também fez. Além disso, temos o PEMAS, que eu mencionei também, que foi um diagnóstico das áreas de interesse social, que foi atualizado em 2005, certo? Temos também o trabalho contratado com uma arquiteta profissional sobre a atualização dos bens de interesse cultural e as áreas de interesse de patrimônio cultural, para citar alguns que me vêm na cabeça nesse momento. E além da questão do ADESO, né, que nós solicitamos informação e constatamos que não houve alteração nas redes de esgotamento sanitário entre 97 e 2005. Então, houve elementos de diagnóstico que foram utilizados no processo de discussão. E eu não estava lá, eu não participei, mas eu duvido, Vera, que alguém lá, tanto no FAPES como no CONDURB, tenha se debruçado ou discutido o Aracaju de 95 ou 96. Certamente se discutiu o Aracaju de 2005 e de 2009, respectivamente. Isso eu tenho certeza. Só isso. Muito bem. Nesta audiência pública está inscrita a doutora Vera Ferreira, que representa o CREA. O senhor também, em seguida, então, se manifesta. A doutora Vera está inscrita pela ordem. A senhora pode se manifestar. Eu queria fazer algumas colocações em relação aos apontamentos que Juan fez agora. Primeiro, em relação ao processo de 2005, em que, na verdade, eu reafirmo a colocação do problema dos anexos. Quem tiver interesse, eu trago, inclusive, a cópia de um documento que foi entregue à época, no dia 7 de outubro de 2005, à doutora Maria Lúcia de Oliveira Falcon, documento assinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Instituto de Arquiteto do Brasil, Sociedade de Estudos Múltiplos CMA, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário ADEME, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscon. Nesse documento, na verdade, historiando bem rapidamente, foram montados grupos de trabalho. Essas equipes, em determinado momento, entenderam que o processo não estava sendo adequado e compatível com o processo técnico desejado e produziu esse documento de contestação deste processo à Prefeitura, onde, entre outras coisas, se coloca especificamente essa questão. Neste período foi entregue aos grupos temáticos o documento Primeira Versão Preliminar de Revisão do Plano Diretor, realizada pelos grupos temáticos e aprovada em plenária e revisada pelo jurídico. Entretanto, este documento apresenta ainda algumas diferenças entre o aprovado nas plenárias, não tem título de infrações e penalidades, que abrange a fiscalização, infrações, penalidades e procedimentos administrativos, nem os anexos definidores da espacialização do macrozoneamento, delimitação das zonas de adensamento, diretrizes especiais, sistema viário, tabela de usos incômodos e bens de patrimônio cultural. O documento pode ser observado na Sherlock. Bom, enfim, esse é um documento longo que fala de uma série de questões observadas e que, no plano de 2005, assinado, quem quiser ter interesse de conhecer o documento na íntegra, está aqui. Então, na verdade, no plano de 2005, houve uma aprovação de plano diretor sem os anexos, sem que se pudesse ter a espacialização de onde aquelas propostas iriam acontecer no território do município. No plano de 2009, houve uma votação do projeto de lei, eu gostaria que me corrigissem se eu estivesse equivocada, porque a gente tem, não estou com ele aqui agora, mas, na verdade, existe até um outro documento do IAB contestando isso, em que foi votado e aprovado o texto da lei sem a observação dos anexos, tá? Isso é uma coisa que existe, inclusive, em documento do IAB para o Conselho. Tá? E com relação aos elementos de diagnóstico, não estou dizendo que depois da votação esses anexos não tenham sido produzidos. Eu estou dizendo que na votação do projeto do texto, até a votação do texto, não haviam esses anexos atualizados do plano. Isso é o que consta em outro documento, mas a gente vai, em outra oportunidade, então, fazer essa referência de forma formal. Com relação à questão dos elementos de diagnóstico, certamente houve uma evolução nesse aspecto, apesar de não se ter feito o diagnóstico que deveria ter sido feito, houve a evolução e a agregação de informações importantes, mas a gente continua avaliando que existem informações fundamentais que não estão produzidas, como, por exemplo, eu gostaria que me respondesse, caso exista essa informação produzida, com esse cenário de ocupação previsto pelo plano, qual é
a área total construída resultante para o município e qual é a população projetada para o município e se o município tem infraestrutura e condições de realmente suportar essa previsão que o plano diretor estabeleceu. É só isso. Entrego oficial ao presidente da Câmara Municipal de Aracaju as recomendações feitas pela ADM e solicitando que as mesmas fossem incorporadas ao projeto de lei que normatiza os PDDUs do município de Aracaju. Estou passando aqui a mão do vereador e a ata bem como a ata dessa audiência. Tomo para o nome oficial ao presidente da Câmara as recomendações feitas pela ADM. Uma fotógrafa ali, vamos lá. Diga, fala agora. Falar? Não, diga agora. Recebemos aqui a proposta. Muito obrigado. Proposta da ADM, a ata, eu vou caminhar esse processo tudo para o relator, o Poder Legislativo Municipal do Diretor e a doutora, senhora vereadora Direita. Essas são as suas propostas, né? As recomendações, né? Da ADM. Quero registrar a presença, enfim, tem aqui todas as representações. Agora, o já falou sobre satisfação. Três minutos. Vai lá, questione. Recebi. Dia. Eu gostaria de ter alguma resposta de alguém que está compondo a mesa aqui, que acompanha o plano, do que eu me referi com relação à zona de expansão. Né? Quer dizer, ali é uma zona de alagamento. Sempre que chove, a zona fica alagada, aí a prefeitura tem que botar carro-pipa, mais carro-pipa, mais carro-pipa, se cria até peixe se deixar. Então, se o plano, né, abre espaço para que se construa novas edificações naquela região com prédio, então a área permeabilizante ela vai ser reduzida. Então, se essa área permeabilizante ela vai ser reduzida, mais problemas serão criados. Pelo menos que eu acredito. Se você reduz a área, você cria mais problema. Lucivaldo, então, representante do planejamento, vai responder. Pronto, eu gostaria de ter essa resposta aí. Me somar aqui, Eduardo, é Fortaleza, que você falou que o plano você tem na Paraíba, que na área de Beira-Mar você tem do menor para o maior, que aqui a gente não tem do maior para o menor, e sim do menor para o maior. Obrigado. A zona de expansão, nessa proposta do plano diretor, ele está tendo um tratamento especial. Você viu lá as apresentações e até mesmo as propostas que estão sendo apresentadas pela ADM, por conta da diferenciação que está sendo pleiteada lá para a zona de expansão. Exatamente por falta dessa infraestrutura. É lógico, o correto, o ideal seria que você pudesse levar a infraestrutura antes de um adensamento maior em qualquer área. Mas no nosso país, infelizmente, não é assim. Os municípios não têm recursos suficientes para isso, para bancar essa infraestrutura. Até mesmo, vocês sabem hoje, as obrigações que são atribuídas aos municípios cada vez maior e a fatia do bolo, a participação no orçamento cada vez menor. Isso dificulta e grandes investimentos só são possíveis com recursos do Tesouro Nacional, de parceiros, de investimentos internacionais e por aí vai. Para você ter uma ideia das dificuldades, nós apresentamos 2 grandes projetos que poderiam minorar e muitos problemas da zona de expansão. Inclusive o prefeito apresentou aí alguma audiência aí, aqueles 2 grandes canais paralelas à rodovia dos Náufragos, que iria viabilizar grandes outros empreendimentos, canalizando a esses 2 canais. A proposta foram recusadas, pelo menos no momento, pelo Ministério das Cidades, por conta do adensamento da área.
o custo desse projeto per capita era tão alto que ele foi reprovado de cara. Então você veja aí como são as dificuldades. E como é oneroso você levar a infraestrutura antes. Então é desta forma que a gente trabalha e é dessa forma que a gente tem que tratar. Hoje já existe hoje um processo correndo da Justiça Federal que já impede, por conta dessa falta de infraestrutura, as construções naquela região, a não ser que se apresente a infraestrutura para determinados empreendimentos. Se negocia, se comprova, e aí se tem, os órgãos licenciadores estão autorizados nestas condições. Então, é desta forma que a zona de expansão está sendo tratada e que o plano diretor contempla desta forma, reduzindo os índices para aquela região. Boa noite, meu nome é Abelardo, eu sou servidor da Justiça Federal, mas falo aqui enquanto cidadão de Aracaju, tenho acompanhado as audiências desde o princípio. Então, a primeira observação que eu faço é que o Poder Executivo Municipal dispõe de uma vultosa verba publicitária e se utiliza dela muito claramente. Então, eu quero crer que o Poder Legislativo Municipal também disponha disso e pudesse utilizar desse mecanismo publicitário, através da TV especialmente, para a gente poder lotar espaços como esses. Me preocupa as audiências públicas que acontecerão nos bairros e a gente ter um quórum um pouco esvaziado e as reuniões servirem muito mais para legitimar todo o processo do que para a gente enriquecer o debate com a efetiva participação da comunidade. Então, uma primeira observação. Que a todo respeito a reconhecimento do que do setor da construção civil representa para fomentar a economia do nosso país, mas eu queria... A retórica é sempre muito bonita, então dizer que as construtoras estão preocupadas com o equilíbrio ambiental, a distância entre o discurso e a realidade é bem diferente. E aí eu compartilho das preocupações que a doutora Vera apresentou aqui quanto à necessidade de todos os estudos técnicos necessários. A gente vê em Aracaju, os jardins, hoje é um aborto urbanístico, a gente tem a zona de expansão, que se não fosse uma ação que corre na Justiça Federal, que coibiu a construção, a municipalidade teria chancelado as construções naquela área. Então, teve que o Poder Judiciário Federal impor os limites à construção naquela área. Então, o que a gente verifica é que há um distanciamento entre o que se fala e o que se faz. A gente tem visto a municipalidade chancelando a sede do capital privado. Que até onde o capital privado age dentro da legalidade, é legítimo a pressão, é legítimo, isso acontece em qualquer lugar, qualquer país capitalista do mundo. Mas onde o Estado não impõe os limites para o capital privado, a coisa debanda. Está aí os Estados Unidos, o país do liberalismo, o que aconteceu por conta da falta de regulamentação do setor bancário. Então, o município é que tem que assumir esse papel. Então, eu aproveito a presença de alguns vereadores aqui para colocar a importância do tema para o futuro da cidade. Porque, na dúvida em relação aos estudos técnicos, se não há estudos técnicos suficientes, então vamos, já que há essa pressa em si, acelerar esse procedimento, esse processo de discussão, então vamos estabelecer limites objetivos. A tendência é que se limitar gabarito. Vamos limitar objetivamente gabarito nas áreas de costeiras. Já que a gente não sabe, é confuso saber o que pode, então, pelo menos nesse momento, é importante que o plano limite, diga o que não pode claramente. Então, coloco essa reflexão aqui, porque haverá as audiências nos bairros, e aí fica a sugestão para que a Câmara Municipal use dessa verba publicitária para conclamar, usar a TV. Usa a TV, o Poder Executivo não usa tanto a TV para fazer suas propagandas, então conclama a comunidade a vir efetivamente participar das reuniões. Tá? Essa contribuição. Eu mesmo vou responder Câmara em Ação, todos os dias. Nós estamos divulgando na Rádio Liberdade, no nosso programa, que nós temos lá 2 horas por dia, também todos os dias estamos fazendo essa divulgação. Nós estamos divulgando via internet. Nós estamos divulgando nos jornais, publicando jornais. E nós estamos fazendo a divulgação, inclusive, por carro de som. Nós temos carro de som na rua. Né? E, quando nós formos para a comunidade, nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Agora, infelizmente, meu querido, eu não posso trazer a pessoa
Não é? Todo mundo não tem a consciência que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem, de estar aqui hoje, dia do Jogo do Brasil. Enfim, eu visitei, por exemplo, hoje o reitor para fazer uma audiência na universidade.